Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos iniciar então nesse momento o nosso curso de obreiros, tá? Ele está programado para funcionar em 9 aulas, tá? Se houver alguma alteração, nós vamos passar para os irmãos. Vai ser 100% do curso online e gravado, para que os irmãos possam estar assistindo, inclusive mais de uma vez se necessitarem, né? E também a disponibilidade, então, dos irmãos assistirem às aulas em qualquer momento, né? Então não precisa estar fixo um horário de forma que nem todos os irmãos pudessem participar. Tá? Nós vamos estar dando sequência ao nosso curso de obreiros e agora nós vamos tratar do módulo que é o módulo de português. Pregue, mas pregue em português básico. Né? Por que básico? Porque não é um curso avançado. É para que o pregador, para que o obreiro, para que o ministrante, ele saiba o básico da língua portuguesa, saiba o básico da sua comunicação. Tá? O que os irmãos vão precisar para esse curso, então, é o livro, que já foi distribuído para cada um. Vão precisar de um caderno, né, uma agenda, alguma coisa que vocês possam fazer as suas anotações. E também, de maneira adicional, se desejarem, né, opcional, um dicionário em mãos, se quiserem, para acompanhar as aulas, mas também na hora de fazer as atividades. E, se desejarem, é melhor até ter um livro de gramática que vocês possam utilizá-lo. Tá? Bom, dando início, eu quero deixar só um versículo para os irmãos aqui, que é Romanos 12, versículo 7, que ele vai nos dizer o seguinte: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou esmere-se em fazê-lo. Tá? Em outra versão. Por que é importante esse texto? Porque qualquer coisa que nós vamos fazer na casa de Deus, ele precisa ser com esforço, com zelo, com dedicação, com o nosso melhor. Então, se você sobe a tribuna, se você é um obreiro, se você é um pastor, se você é um líder na casa de Deus, se você é um pregador do evangelho, se você pode ser músico, pode ser um ministrante, mas a partir do momento em que você assumiu a tribuna, você tem a obrigação, de acordo com a palavra, de fazer o teu melhor. Né? Então, esse curso ele vem de encontro a isso. Tá? Nós já fizemos o módulo curso de diáconos, para que os irmãos entendam qual é a função de um diácono na casa de Deus. E agora nós vamos fazer o módulo de português, para que todos aqueles que desejam assumir a tribuna, subirem um púlpito para ministrar a palavra, possam entender que precisam e é necessário que o façam de maneira clara, coerente e correta. Né? Por que a importância de nós aprendermos o básico da língua portuguesa? Primeiro, para a própria interpretação das escrituras. Você não interpreta as escrituras da maneira que você acha. Você interpreta de acordo com o texto, com o contexto e com os sinais gráficos da língua portuguesa. Né? Por exemplo, eu não posso fazer alterações no texto. Né? Se o texto lá de João 15, por exemplo, fala fruto, eu não posso falar frutos, porque a partir do momento em que eu acrescentei um Szinho, eu alterei todo o sentido do texto. Então, é fruto. É uma palavra no singular, não no plural. Tá? Assim como as acentuações gráficas, como as pausas, com as vírgulas, com as pontuações e etc. Né? Ficou conhecido há muito tempo atrás, no Fantástico até saiu, o caso de um pastor que leu um texto onde Deus ordena a Oséias que ele arrumasse uma mulher adúltera, né, e se casasse com ela. Né? Deus tinha um propósito naquilo, os irmãos conhecem a história. Mas ele leu o texto e disse que Deus havia falado na palavra para que ele tomasse uma mulher e adulterasse com ela. É porque em vez de ele ler mulher adúltera, ele leu mulher e adultera. Ou seja, ele colocou um acento, né, na palavra que não existia. Tá? Então, ele alterou todo o sentido do texto e quis fazer uma aplicação do jeito que ele tinha entendido. Então, nós precisamos entender a língua portuguesa, saber o básico dela, principalmente para que a gente possa entender o texto. Depois que a gente entendeu as escrituras, então a gente passa para a parte de passar isso para o povo. Bom, agora que eu entendi o texto, eu quero ministrar, eu quero pregar, eu quero dar uma saudação, compartilhar um texto com os irmãos, seja na igreja, seja através da pregação, seja através de um vídeo, ou seja através no culto dos lares.
eu preciso fazer isso de maneira correta. É importante os irmãos se lembrarem que na igreja nós atendemos todos os níveis sociais e todos os tipos de pessoas. Então, nós atendemos desde o irmão mais simples, que talvez nunca cursou a escola, né? Desde aquele irmão que pode sentar-se no nosso meio e ser um professor de português. Então, eu preciso falar de maneira simples para que todos entendam, mas de maneira correta, para que eu seja acessível tanto ao mais simples como ao professor de português, né? E nós que estudamos, sabemos o quanto é ruim, muitas vezes, você ouvir um pregador que utiliza a língua de maneira toda errada, né? Fala o português de maneira toda errada. Nós que somos crentes e temos misericórdia, entendemos a limitação de cada irmão, não nos importamos. Mas muitas vezes vai ir um professor, né, alguém mais culto em nossas reuniões, e eles querem ouvir de maneira clara e correta, certo? Então é importante nós fazermos esse curso para isso. Outra coisa, irmãos, para iniciar esse curso, é necessário que os irmãos se desapeguem, já de antemão, de qualquer vício de linguagem ou preconceito, né, firmado que os irmãos já têm. Por exemplo, se você... usar um exemplo aqui que todo mundo cai muitas vezes nesse erro, né? Nós, em vez de nós, e aí às vezes você cria na sua mente, não, isso é um jeito de eu falar, isso é meu sotaque, isso é o jeito que eu aprendi, é a maneira que eu me criei falando, não vou conseguir mudar isso, ou não vou mudar isso, não tem necessidade de mudar isso. É melhor o irmão rever esse conceito, tá? Porque nós vamos aprender neste curso a falar, a pregar e a ensinar da maneira correta, utilizando o português da maneira correta. Esse é o objetivo do curso. Então, não é nós, é nós. Tá? Esse é apenas um exemplo que eu estou dando. Mas o que eu quero dizer é que os irmãos precisam, no decorrer deste curso, tentar se autocorrigir, né? Ver os pontos em que nós erramos e corrigi-los. Tá? Bom, meus irmãos, dada essa introdução, eu quero pedir que você abra aí no seu livro, né, a página 11, que é o capítulo 1. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o capítulo 1 e sobre o capítulo 2. Tá? O capítulo 1 é sobre letra, fonema e sílaba. O que é que significa cada uma destas palavras? O que é letra? O que é fonema? E o que é sílaba? Então, eu vou compartilhar aqui com os irmãos a tela do meu computador, que eu separei uns slides para que a gente possa compreender melhor. Vamos ver aqui. Aqui. Então, os irmãos estão vendo aí esse slide, né? Vamos lá para o primeiro aqui. Então, curso de obreiros, módulo de português. Tá? É o módulo de português que nós vamos fazer agora. Então, o que é letra? Né? A gente vai começar no capítulo 1 sobre letra, fonema e sílaba. Então, vamos falar sobre cada um deles. Tá? Então, o que é letra? Letra é a representação gráfica ou escrita de um som. Então, é como você escreve. Né? O que é a letra A? Para você saber ensinar para uma criança, você precisa escrever, né? Desenhar. Você faz a representação, a escrita. Tá? O que é fonema? Fonema é os sons que você utiliza ao falar. Então, eu coloquei aqui para os irmãos verem, por exemplo, né, a letra B, por exemplo. Né? A escrita é essa, é um B aqui. Né? Mas o som é como se fosse duas letras. Né? B, isso é o fonema, é o som que você utiliza para pronunciar. A letra C, por exemplo, a representação gráfica é só o C. Mas o som, muitas vezes, parece o quê? Um C e um E. Assim como a letra X. Aqui, tá? Esse é só um exemplo que eu estou usando para os irmãos entenderem o que é a diferença entre a representação gráfica ou escrita de uma letra e o som que nós pronunciamos. Tá? O mesmo, então, fonema, que é esse som, ele pode ser expresso por letras diferentes. Então, nós temos alguns exemplos aqui que eu tirei do livro aqui, irmãos. Então, você pode estar acompanhando com os slides e, ao mesmo tempo, utilizando o livro. Tá? Não vamos abrir mão do livro. Então, a palavra caçar aqui. A letra C cedilha aqui, a representação gráfica, representa o som de dois S's, de um S, de um C e de um C cedilha.
Então, o mesmo som pode ser expresso por letras diferentes, dependendo da palavra. Tá? Outra coisa, a mesma letra pode representar fonemas diferentes, ou seja, uma mesma letra pode representar em determinadas palavras sons diferentes. Por exemplo, a palavra casa, né? Esse S aqui no meio, ele faz um som de um Z, casar, né? Mas na palavra sapo, o mesmo S já faz o som de S mesmo, né? Sapo. Né? Então, essa é a diferença entre letra e fonema. Né? Quanto à sílaba, o que é uma sílaba? Sílaba é o conjunto de fonemas expressos num só impulso de som. Que isso, irmão? Vamos tentar entender um pouquinho melhor aqui. Tá? Os irmãos têm no livro aí, né, um exemplo dessa utilização da sílaba. Tá? Você vê ali na classificação, na página 13, você vê ali uma sílaba, duas sílabas e duas sílabas nas palavras do quadro ali em cima, página 13. Tá? Você tem a palavra cai e cair. Tá? Então, a palavra cai é uma sílaba só, porque você pronuncia ela sem separação. Você fala cai, tá? Ou seja, cai num só impulso. Agora, a palavra cair, eu separei. Ou seja, eu expressei em dois impulsos sonoros. Cair. Tá? Então, aqui são duas sílabas. Então, irmãos, nós estamos revisando, na verdade, uma coisa que você aprende desde de criança, na escola. Né? Então, a gente vai retomar isso e contextualizar essas coisas. Né? Então, o que é sílaba? Isso que nós vimos. E uma palavra pode ser monossílaba, ou seja, ter uma sílaba só. Pode ser dissílaba, né, duas sílabas. Trissílaba, ter três sílabas. Né? E polissílaba, ter mais de 4 ou 5 ou 6 sílabas, tanto faz. Tá? Nós temos ali na página 12 também um quadro com as palavras bela, mola, arabella. Né? A palavra bela, mola, são palavras com duas sílabas. Arabella são palavras com mais de uma sílaba. Tá? Igreja é uma palavra com mais de uma sílaba. Então, essa diferença, essa contagem de sílabas está nessa classificação aqui. Tá? Vamos passar para o próximo ponto aí. Aqui vem um ponto interessante que a gente precisa pegar. Tá? Nós vimos o que é a letra, vimos o que é o fonema. Entretanto, como nós vimos, que existem letras, isso os irmãos vão poder acompanhar, principalmente na página 12, ali em cima, né, no início da página 12, o que é o chamado dígrafo, né, que representam um só fonema. Então, são duas letras que representam um só fonema. Podem ser dígrafos consonantais ou vocálicos. Qual a diferença entre eles? Os dígrafos consonantais são só de consoantes, né? Principalmente, ou formado por consoantes principais, né? Que é o caso do GU e o QU aqui. Né? Eles têm uma vogal, mas o principal que forma o dígrafo em si é uma consoante. E vocês têm os vocálicos, né? Que a letra regente, podemos dizer assim, é uma vogal. Tá? Então, o CH, o LH, o NH, o SS, numa palavra, por exemplo, eles não representam dois sons. Você não fala o som de um S e um S, um N e um H. Né? Você fala apenas um som, eles representam um só fonema. Né? Chave, né? É como se o CH formasse um X. Tá? Então, você representa apenas um som. É claro que os irmãos têm no livro, por isso que é bom que os irmãos acompanhem no livro, os exemplos de tudo isso que eu estou falando. Né? Ali, no início do quadro, a palavra passo, por exemplo, né? São 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Você tem 5 letras, que é a representação gráfica, então são 5, mas tem 4 fonemas, porque os dois S's vão formar apenas um som. Tá? Então, eles formando um só som, eles contam, então, como apenas um fonema. Tá? Vamos passar para o próximo aqui. Encontro consonantal. Tá?
são duas consoantes, podemos dizer assim, em uma mesma sílaba, tá? Que é o exemplo da palavra briga aqui. O B e o R estão na mesma sílaba. Tá? Os irmãos têm também os encontros vocálicos. Esses encontros vocálicos estão na página 14 do livro aí, né? E com seus respectivos exemplos. Então, os encontros vocálicos são formados, são regidos pelas vogais. Tá? O ditongo são duas vogais. Tá? O tritongo já fala 3 vogais. E o hiato, ele é formado por 2 vogais, mas que se separam nas sílabas. Tá? Ou seja, são de sílabas separadas. É o caso da palavra saúde, que eles colocaram ali. Né? O A e o U se separam na hora da separação das sílabas. Então, eles formam um hiato. Diferente da palavra foice, que o O e o I estão juntos, então formam um ditongo. Tá? Irmãos, a videoaula não substitui a leitura do livro. Os irmãos precisam ler o livro em casa. Tá? Então, essa aula é uma explicação que não substitui a leitura que os irmãos necessitam fazer. Tá? Quanto aos fonemas, né? Voltando agora um pouquinho aqui, na página 12 e 13. Tá? Os fonemas, os sons, essas letras, podem ser classificadas em vogais, semivogais e consoantes. Tá? Então, vogais os irmãos sabem quais são, A, E, I, O, U. Né? As consoantes os irmãos sabem, são aquelas que não são vogais, né? Que não são essas 5 letrinhas que eu citei agora. E as semivogais são aquelas que, em uma sílaba com uma vogal, ocupam um segundo lugar. Por exemplo, uma sílaba formada entre um A e um I, o A vai ser a letra principal. Tá? Então, geralmente, I e U não são as letras principais. Agora, A, E e O geralmente são as chamadas vogais principais. As que não são as vogais principais em uma sílaba são chamadas de semivogais, né? Ocupam um segundo lugar na sílaba, podemos dizer assim. Tá? As consoantes, então, né, os irmãos aprendem o beabá na escola disso aí, né? B, C, R, S, T, né? Isso tudo são consoantes. Agora, irmãos, nós vamos passar para o capítulo 2 desse nosso livro, que está na página 19. Aí, o capítulo 2 vai tratar só sobre acentuação gráfica. Mas antes de passar para o tópico 2, né, o capítulo 2, os irmãos têm os exercícios, as atividades de apoio. Toda vez que nós terminarmos uma aula, no caso, após nós terminarmos esta, 1 ou no máximo 2 dias após o lançamento da aula, eu vou estar enviando no grupo do WhatsApp as correções dessas atividades de apoio, né, para que os irmãos possam fazer a atividade e depois conferir com o gabarito que eu vou passar. Tá? Mas é de suma importância os irmãos fazerem essas atividades, não só para ter o livro preenchido, né, mas para que também os irmãos aprendam, já que é esse o objetivo do curso. E também para que não chegue na hora da prova, que é no final do livro, e os irmãos estejam, né, à deriva, assim, né, sem entender muito o que é cada exercício. Então, vai fazendo um por um, né, cada final de capítulo, e quando chegar na hora da prova, vai ser mais fácil dos irmãos pegarem. Tá? Bom, o capítulo 2 aí sobre acentuação gráfica. Né, ele diz no primeiro quadrinho o seguinte, noções preliminares. Tá? Então, notações léxicas são sinais gráficos que conferem a letras valor fonético especial e auxiliam a escrita. O que é valor fonético, irmão? É o valor de um som. Né? Nós falamos agora que fonema é um som, valor fonético é o valor de um som. Valor fonético especial, ou seja, o valor de um som especial. E auxiliam a escrita. Tá? Então, notações léxicas são estes sinais que nós fazemos. Então, quais são eles? Né? Eu coloquei no slide para os irmãos. Nós temos o acento agudo, né? Então os irmãos olhem aí e acompanhem o livro. Nós temos o acento agudo, temos o acento circunflexo, né? Que é chamado pelas crianças de chapeuzinho. Né? Você tem o acento grave, que é a chamada crase, né?
que ela é o oposto do acento agudo, enquanto o acento agudo é virado para a direita, a crase, né, que é o acento grave virado para a esquerda. Tá? Crase não é um acento, irmãos. O acento é o acento grave. A crase é a maneira incorreta, que muitas vezes as pessoas chamam, né, mas a crase é um sinal. Né? O acento é o acento grave. Você tem o til, né, que é aquela ondinha ali. Tá? Você tem, você tem o cedilha, né, que aí já é a página 20 aí. O trema, né, que são os dois pontinhos. O hífen, né, que é o tracinho aquele. E o apóstrofo. O que é o apóstrofo? É aquela aspazinha em cima. Então, qual é a utilização de cada um destes? Tá? Então, o acento agudo ele é utilizado pelas vogais E e O para indicar um som aberto. Como assim som aberto? É céu, é um som aberto. Agora você veja que a pronúncia é céu, é um som aberto. E sobre as vogais tônicas, A, I e U. Dá uma pausa aí e sublinha essa palavra tônica. Tá? O que é uma vogal tônica? Tônica é a parte forte da palavra. Quando nós falamos em uma sílaba tônica, nós estamos falando da sílaba mais forte da palavra. Quando nós falamos de uma vogal tônica, nós estamos falando da vogal mais forte da palavra. Tá? É a que é expressada com mais força. Exemplo, a palavra país. Qual é a vogal que é expressada com mais força na palavra país? É o A ou é o I? País é o I. Então, a vogal tônica da palavra país é o I. Tá? Os irmãos percebam também que a palavra país é dividida em duas sílabas. País. Tá? Então, nós temos qual sílaba tônica aqui? O is. Tá? Então, é a última sílaba. Tá? Mas nós já vamos ver essa classificação das sílabas aí. Tá? Mas é importante os irmãos terem essa noção de o que é um acento, né? uma vogal tônica e uma sílaba tônica. Tá? É a letra ou a sílaba mais forte, que é pronunciada com mais força. Tá? Bom, nós temos ali o acento circunflexo. O que ele é usado? Ele é usado para indicar som fechado. Por exemplo, os irmãos têm ali o exemplo da palavra vovô. Né? É diferente da palavra vovó. Vovó, o último O é aberto. O. Né? Para indicar o masculino, né, de vó, que é o vô, então é utilizado o acento circunflexo para indicar um O fechado. Vô. Né? Vovô. Hã? O acento grave, então, ele é usado para indicar crase, né? Que é aquele sinalzinho que eu comentei com os irmãos, é o acento agudo, só que virado para a esquerda. E a crase, irmãos, a chamada crase, o sinal crase, que é formado pelo acento grave, é a junção de duas vogais. Né? A preposição a mais um exemplo que eles colocaram no livro aqui é a palavra aquele. Então, os irmãos percebam que tem a vogal a, que é a preposição, e tem o pronome, que é o aquele. Né? Mas o aquele é iniciado por um outro a. Então, são dois as. Tá? Mas, para que não fique dois a assim, se utiliza a crase. É como se fosse a fusão dessas... Como se fosse, não. É a fusão dessas duas vogais. Nós vamos ver a crase de maneira mais detalhada mais para frente. Mas esse é o básico que os irmãos precisam saber. Tá? O til, ele é empregado nas vogais A e O para indicar um som nasal. Mamãe. Por que som nasal, irmãos? Porque você não é diferente de céu, que é um som aberto. Né? Você não utiliza o diafragma, você utiliza a parte nasal. Mamãe. É como se você estivesse sentindo o ar passar pelas narinas. A mamãe. Outra coisa, o cedilha, que é o quinto ali, né? Ele é empregado, então, em algumas sílabas para dar ao C o som do S. Então, a palavra açúcar, né? Tem muita gente que escreve açúcar com dois S, mas não, é o C, só que vira o cedilha, né, para que se utilize no seu som de S. O trema, era muito comum a utilização do trema, que é aqueles dois pontinhos que iam em cima do U. Tá?
Você tinha, por exemplo, antigamente a palavra 50, antes da reforma ortográfica, em cima do 2 pontinhos. Na nota de 50 você tinha. Tá? Na correção, na nova reforma ortográfica que foi feita na língua portuguesa, esse trema não existe mais. Ele só é empregado em nomes próprios e estrangeiros que já tem. Então, vem o estrangeiro. O exemplo que o livro deu ali, Miller, né, que já vem o trema no nome, não se retira, permanece, porque é um nome próprio. Mas as outras palavras, né, substantivos, etc., ele vai cair. O hífen, que é esse comumente chamado de tracinho, né, ele é utilizado para ligar pronomes aos verbos. Exemplo, salvá-lo-ei, tá? Salvá-lo é um verbo, ei é o pronome, indicando uma pessoa. O hífen foi utilizado para uni-los. É também usado para unir palavras compostas, ou seja, duas palavras que querem significar a mesma coisa. Quadro negro. Quadro negro não é duas coisas, é uma coisa só, é um quadro, mas é utilizado duas palavras. Para você unir, né, e dar o sentido único, que é apenas uma coisa, você utiliza o hífen. Né? Outro sinal gráfico é o apóstrofo. O apóstrofo é utilizado para indicar o desaparecimento de uma letra em uma palavra. Eles colocaram ali o exemplo, pau d'arco, né, que seria pau de arco. Mas os irmãos têm mais próximo o exemplo da queda d'água, por exemplo. Né? É uma queda de água. Em vez de utilizar o E, você escreve o D com o apóstrofo, indicando, então, esse desaparecimento dessa letra ali. Fica queda d'água e não queda de água. Tá? Bom, quanto à classificação das palavras, eu tinha falado um pouquinho sobre isso antes, mas agora a gente entra de uma maneira mais específica. Tá? A classificação das palavras, elas podem ser palavras proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Tá? Qual que é a diferença entre cada uma delas? Os irmãos lembram que a gente falou sobre a questão da sílaba tônica, a sílaba que era a mais forte. Tá? Então, quando você tem uma sílaba mais forte no meio, na ponta ou no início da palavra, você tem essas classificações aqui. O que é uma palavra proparoxítona? É a palavra cuja sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a antepenúltima. Tá? Então, você tem ali os exemplos, partícula. Né? Os irmãos percebam que aquela palavra partícula, né, a sílaba tônica, é o TI, está bem no meio ali. Aí você tem duas sílabas seguintes. Tá? A palavra cálice, que é formada também por 3 sílabas. Os irmãos percebam que a sílaba tônica é o K. Tá? E depois você tem outras 2 sílabas ali. Então, a palavra proparoxítona é sempre aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Tá? Sílaba tônica, sílaba mais forte, pronunciada com mais força. A palavra paroxítona é a palavra cuja sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a penúltima. Tá? Então, os irmãos têm os exemplos ali. Tá? Exemplo, táxi, lápis, e etc. Vênus, né? É alguns dos exemplos. Tá? Nós já vamos falar sobre a regra de acentuação de cada uma dessas palavras. Primeiro, só quero esclarecer o que é cada uma delas. E a oxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a última. Tá? Então, a última sílaba é a mais forte. Exemplo ali, vatapá. Né? São 3 sílabas, o pá é a sílaba mais forte. Café também, né? O fé é a sílaba mais forte. Tá? Agora, como é que a gente sabe as regras de acentuação de cada uma delas? Então, precisa-se ler o livro ali, mas se os irmãos quiserem tirar print, né, gravar ou anotar esse próximo slide que eu fiz aqui, eu fiz um resumo das regras de acentuação para os irmãos. Tá? Então, vamos lá. As palavras proparoxítonas, ou seja, que a sílaba antepenúltima é mais forte.
Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, sem exceção. Seu irmão está escrevendo um esboço, um sermão, um texto, uma carta, algo na internet, uma postagem. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Tá? Pode colocar o acento lá que existe. Tá? As palavras paroxítonas. Quais são as palavras paroxítonas que são acentuadas? Tá? Então, nós temos um resumo aqui, que é essa palavra, linurchão. Né? Toda palavra paroxítona que é terminada em L, em I, seguido ou não de S, em N, em U, seguido ou não de S, em R, em X e em ão, seguido ou não de S, toda vez que uma palavra terminar com uma dessas letras aqui da palavra linurchão, né, ela vai ser acentuada, porque ela é paroxítona. Toda vez que uma palavra paroxítona terminar em ditongos abertos também, ela vai ser acentuada. Quais são ditongos abertos aqui, irmãos? Eis, el, oi. Está aqui embaixo, nas oxítonas. E toda vez que ela for terminar também em uns, ps ou seguido ou não de s, né, ela também vai ser acentuada. As palavras oxítonas, que a última sílaba é a mais forte, né, ela vai ser acentuada se ela terminar em A, seguido ou não de S, se ela terminar em E, seguido ou não de S, se ela terminar em O, seguido ou não de S, se ela terminar em ens ou aqui os ditongos abertos colocados. Então, toda vez que uma palavra oxítona terminar nessas letras aqui, ela vai ser acentuada. Né? Monossílaba tônica. Né? A gente não comentou muito sobre isso antes. O que são as monossílabas? É aquela palavra que é formada por apenas uma sílaba. Agora, ela é uma sílaba forte. Exemplo, céu. Né? Perceba que é uma sílaba só e é uma palavra forte, aberta. Né? Então, é uma monossílaba tônica, que vai ser acentuada. Vai ser acentuada quando? Quando ela terminar em A, seguido ou não de S, terminar em E, seguido ou não de S, e terminar em O, seguido ou não de S. Ou ditongos abertos. Exemplo, eis, el, oi. A palavra céu, ela é terminada em el. Né? Por isso ela é acentuada. Ela é uma monossílaba terminada em um ditongo aberto. Né? A palavra, ou melhor, as regras de acentuação do hiato. Nós vimos antes que o hiato é quando existem duas vogais, só que elas são separadas. Elas estão em sílabas diferentes. Né? Se você não se recorda, volta ali na página que fala sobre o hiato e retoma ali. Né? Então, são duas vogais que são colocadas em sílabas separadas. Né? Agora, quando que a gente acentua essas palavras? Tá? Quando esse hiato, o I e o U, devem ser a segunda vogal, ou seja, desse hiato, tá? E elas precisam estar sozinhas e seguidas de S. Tá? Elas não podem ser acentuadas em algumas regras. E quais são essas regras? São o que nós chamamos de exceções. Né? Então, aqui estão as exceções. O I não pode ser acentuado se ele estiver seguido de NH. O I ou o U, eles não podem ser acentuados se eles forem repetidos. Por exemplo, está o U lá numa sílaba, né, é um hiato, mas logo em seguida vem um outro U. Então, ele não pode, ou vier outro hiato. Ele não pode ser acentuado. Tá? E também não pode ser acentuado se vier I ou U precedidos, ou seja, seguidos de ditongo, que é um ditongo. A gente comentou no início da aula. Pode dar uma revisada no livro ou ver aqui em cima. Né? Os ditongos são duas vogais. Tá? Então, são essas exceções aqui em que não se acentua um hiato. Tá? Mas o principal dos irmãos decorarem, podemos dizer assim, né, de regra de acentuação que nós mais utilizamos hoje em dia é proparoxítona, paroxítona e oxítonas. Tá? E isso é importante não só para que você leia o texto bíblico de maneira correta, mas também que quando você vá pronunciar, né, a palavra no culto, na pregação, etc., você pronuncie ela de acordo com a acentuação correta.
tá? Você tem aí no final do capítulo mais algumas atividades que os irmãos podem estar fazendo. Lembrando, releiam o texto, releiam esses capítulos, né? Não deixem só para ficar baseado na videoaula. A videoaula é um tempo curto que a gente tira para explicar esse conteúdo, mas o conteúdo principal que os irmãos precisam está no livro. O livro é chamado autodidático, né? Porque o irmão pode ler o livro e aprender sozinho, né? Mas a aula é um complemento para que você possa ler no livro, revisar na aula e depois tirar dúvidas. Como é que nós vamos fazer a retirada das dúvidas, né? Ou o irmão põe um comentário aí no vídeo, nós vamos responder na próxima aula, ou pode fazer lá no grupo do WhatsApp, né, que é do curso de obreiros, que a gente também vai estar respondendo as dúvidas dos irmãos. Façam os exercícios, né, para que possam decorar essas regras, revejam a aula quantas vezes for necessário, mas principalmente consultem o livro e se tiverem um livro de gramática em casa, né, ou pesquisa na internet, né, para tirar dúvidas também, é sempre válido. O ideal é que os irmãos entendam a necessidade de aprender essas coisas, né? Não só, nós lemos o texto ali de Romanos, no início da aula, que fala, né, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, mas todo aquele que assume a tribuna, ele está ensinando para o povo alguma coisa. Não é só o professor de escola bíblica que ensina, o pregador ensina, o músico ensina, né, o ministrante, o dirigente do culto, ele ensina. Então, qualquer um que for assumir a tribuna, ensine com dedicação e da maneira mais correta possível. Amém, meus irmãos? Primeira aula foi essa. Deus abençoe a todos.